Olá, você amigo do canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Francisco Costa, sou mentor em saúde, sou terapeuta emocional. Sextas-feiras eu subo para o YouTube casos reais, vivências minhas, experiências com clientes. Hoje, excepcionalmente, eu estou subindo esse vídeo no sábado. Hoje eu venho trazer para você um cliente, uma pessoa que eu estou acompanhando na sua evolução. E hoje eu vou falar, ela me trouxe o problema que ela tem, geralmente são vários problemas, ela está com essa ideia da obesidade. Muitas pessoas não sabem, mas o excesso de gordura corporal traz uma série de inflamações. Normalmente a gente entende inflamação como inflamação de garganta, na visão, né, nos olhos, né, nas conjuntivas, na conjuntivite. Você cortou a mão, você vê uma inflamação vermelha, está doendo e tal, mas as pessoas não percebem que existe um outro tipo de inflamação. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando da inflamação sistêmica, ou seja, o excesso de gordura corporal. Precisamos um pouco de gordura, mas o excesso de gordura corporal inflama todo o sistema, inflama ossos, órgãos, cérebro, coração, fígado, etc., o corpo inteiro. Então, para algumas pessoas, essa inflamação sai em forma de hipertensão, dores ortopédicas, enxaqueca, insônia, ansiedade, depressão, uma inflamação crônica que para certas pessoas vão atuar de uma maneira ou de outra. Então esse cliente apresenta esse quadro e o que eu estou mostrando para esse cliente que cada pessoa é um indivíduo em especial. Cada pessoa tem uma característica. Como formado em leitura corporal, depois de olhar para o meu cliente e confirmar através de uma conversa, eu percebo que o meu cliente ele tem esse ou aquele perfil. E eu vou aplicar para ele o método que vai servir para ele, mas que não serve para outros. Então, eu vou falar aqui para você, por exemplo, eu sou do tipo, você não precisa saber isso, tá? Eu sou do tipo esquizo, tá? Isso tem literatura a respeito, tá? Wilhelm Reich, né? Que fala sobre os traços de caráter, de caractere. Então, eu sou do tipo que vou para cima. Se eu precisar fazer uma mudança na alimentação, eu vou para cima. É esse meu jeito de funcionar. Se eu precisar mudar um treino de uma academia, eu mudo com uma facilidade da noite para o dia, da água para o vinho. Eu tenho essa facilidade porque eu tenho essa característica. Uma pessoa que é oral, que é a masoca, você não precisa saber disso, estou falando isso para quem conhece o assunto, essa pessoa já precisa de outro método. Então, se eu aplicar nessa minha cliente de hoje, o método de, olha, você precisa restringir a alimentação, precisa fazer exercício, não vai se sustentar. Para ela, não vai se sustentar essa metodologia. Então, o que método que eu uso? Passo de bebê. Como é que é esse método? Uma criança. Minhas crianças hoje têm mais de 40 anos, eu tenho neto, enfim, mas já foram bebezinho, você é pai e mãe, você sabe como é que funciona. Quando ela começa a dar os primeiros passos, o bebezinho. Ele levanta, dá um passo, dois, senta, cai, né? Amanhã, depois dá mais dois passinhos, é um processo. Passinho de bebê. Daqui a um pouco, esse bebezinho, ele ainda não se deu conta da sua musculatura, do seu equilíbrio, e tem um chocalho, tem uma mamadeira, tem uma chupeta lá, ele levanta e vai correr e poft, cai, você já sabe, se pega o supercílio aqui, já incha, já faz um galo, chora, eles batem a cabeça na quina dos móveis, tal. É um processo maravilhoso, mesmo que a gente sofra com as consequências, mas o cérebro dele vai dizendo para ele, opa, não tem um músculo para isso, ele não tem musculatura para isso, ele não tem equilíbrio para isso, e vai cair, o cérebro fala, vai devagar,
estou dando um passo maior que a perna. Aí ele vai, da próxima vez, chorou tal, né? Da próxima vez ele vai caminhar mais devagar, daqui a um pouco ele vai dar outra corrida e vai cair de novo. É um processo natural, mas que funciona. Então, o passo de bebê eu aplico para determinados clientes. Não adianta eu falar assim, não, você precisa fazer essa dieta aqui, essa alimentação, nós vamos fazer um exercício. Para ele não vai funcionar. Talvez funcione uma semana. Faz restrição de açúcar, de trigo, de carboidrato. Semana que vem ele chuta o balde. Aí entra a resistência insulínica, e entra a característica dessa pessoa, ela não é fraca, sem disciplina, preguiçosa, ela tem um outro perfil, uma outra característica. O ansioso, agora vou falar de ansiedade. Você já viu um ansioso quando ele pega um carro e vai fazer uma viagem a passeio? Ele vai para o sítio, para uma fazenda, para um resort, para a praia. Ele sai e não desfruta da viagem. Ele não desfruta da paisagem até chegar no lugar, no seu destino. Ele não desfruta da companhia que está do seu lado. Ele não desfruta de nada disso. Ele não desfruta de uma parada no caminho e tomar um café gourmet, tomar uma água com limão refrescante. Ele não desfruta da viagem. Ele só quer chegar no seu destino. Quando ele chega no destino, que ele parou o carro, que ele estacionou e falou, cheguei, aí sim ele vai querer desfrutar ou ser feliz ou curtir essa viagem, mas assim, ele perdeu todo o trajeto. Então, é uma característica muito forte da ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa foca lá no final, nos finalmente, se vendo magro, se vendo com forte, se vendo com energia, com disposição, e o trajeto. Então, o que acontece é que para determinadas pessoas que querem fazer algo muito radical, para elas não funciona isso e vem o quê? Frustração, que ela consegue fazer uma semana, duas, e de exercício físico, por exemplo, mas ela não está preparada para isso. Por isso que eu falo, passo de bebê. Essa pessoa não está preparada, o que acontece? Fica 2, 3 semanas sem ir para uma academia, sem fazer um exercício nenhum. Ela consegue fazer uma alimentação muito restritiva, muito forte, muito, como diz o gaúcho, faca na bota, sangue nos olhos, ela consegue, mas depois de 2, 3 semanas chutando balde, comendo tudo que é lixarada, etc. O meu cliente não percebeu ainda que ela já não toma, já não usa açúcar no cafezinho. Comemore isso. Quantas pessoas que você conhece que abandonaram o hábito do açúcar no café? Comemore, isso é uma vitória. Essa minha cliente já não toma mais refrigerante. Caramba! Você faz parte de uma elite. Eu vou no supermercado, principalmente no fim de semana, feriado e tal, eu vejo os carrinhos cheios de garrafas e garrafas de refrigerante. Essa pessoa não toma refrigerante. Comemore. Sabe aquela história da caça ao tesouro? Que tem lá o mapa, lá tem um X onde está o tesouro lá enterrado, e no meio do caminho tem espinheiro, tem precipício, tem montanha, tem um rio cheio de jacaré, e você vai transpondo, você vai vencendo as etapas, e para cada rio que você atravessa, tem uma porcentagem de ouro ali te esperando. Para cada barranco, subida íngreme, para cada, enfim, precipício que você venceu, tem lá uma quantidade de joias, de ouro, de pedras preciosas, e quando você chega no final, que tem lá a arca, que você desenterra o tesouro, ao abrir o tesouro tem lá algumas moedas, algumas peças de ouro, que você recolheu ao longo do trajeto. O ansioso, ele só pensa em abrir o baú
e não se dá conta de que ele já está rico, né? Ele já recolheu ao longo do processo, mas ele foi até o final porque ele tem uma meta. Então, é uma característica do ansioso, ele não vê a hora de abrir o baú. E a saúde é a mesma coisa. A saúde, se nós estamos doentes, é porque a nossa saúde está longe, a saúde está distante da gente. À medida que a gente vai fazendo esforços, nós vamos nos aproximando cada vez mais para abrir essa arca, esse tesouro que é a nossa saúde, mas a gente já vem desfrutando dos benefícios, pequenos benefícios dia a dia, constância. Através do método do passo de bebê, você vai gradativamente para você, especificamente para o seu perfil, você vai conquistando aquilo que alguns conquistam mais rápido, mas não se trata de conquistar rápido ou lento, trata-se de permanência e constância. Muitas vezes a pessoa consegue algo muito rápido, mas daqui a pouco engorda tudo de novo. Faz uma academia muito intensa, fica 1h30, 2 horas numa academia, acaba se machucando e fica 3 semanas sem aparecer na academia, porque está com problema, porque não utilizou o método passo de bebê. Então, esse é o caso que eu estou trazendo para você. Espero futuramente fazer uma entrevista com essa minha cliente para mostrar os resultados. Então, hoje foi o caso dessa pessoa, que tem uma série de inflamações ortopédicas, ansiedade, obesidade, e eu acho que só por isso por esses comentários que eu fiz aqui, eu acho que eu já mereço o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça parte do nosso grupo Conquistadores da Longevidade Saudável. Um abraço a todos os amigos.